Não estaremos protegidos enquanto todos não estiverem protegidos. Essa é a máxima da pandemia da Covid-19. Claro que é preciso respeitar o livre-arbítrio. Você ouviu algo nesse sentido nesta semana, numa entrevista aqui no programa. Em nenhum momento nós defendemos aqui e podemos defender a obrigatoriedade da vacinação, mas podemos sim conversar muito sobre esse assunto e trazer elementos para explicar para as pessoas que o critério egoístico é o que mais atrapalha na superação desse momento que estamos atravessando. Esse critério de escolha de vacinas que se tornou presente na sociedade, e aqui nós precisamos falar abertamente sobre os problemas que precisam ser enfrentados na pandemia e, sem sombra de dúvida, esse é um dos principais. Durante muito tempo, nós assistimos o mundo se vacinando e ficamos aqui aguardando a chegada da vacina. A primeira vacina que chegou foi justamente a Coronavac e ela trouxe para nós a esperança que precisávamos para seguir em frente, né? Foi uma injeção de ânimo nas expectativas. A partir de outras vacinas que chegaram, a segunda foi a de Oxford AstraZeneca, a terceira da Pfizer, a quarta da Janssen, que vai começar a ser aplicada aí em todo o Brasil. São 4 vacinas que estão sendo aplicadas no território nacional. São vacinas certificadas fora do Brasil, com o carimbo da Anvisa, que analisou e se debruçou sobre esses documentos e autorizou a segurança e a eficácia. A vacina ela precisa ser segura e eficaz. Primeiro a segurança, que é o mais importante, e depois a eficácia. Essas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, elas têm segurança e têm eficácia. Isso está comprovado. Claro que estudos estão sendo realizados para saber qual é a vacina melhor para cada faixa etária, para cada grupo, qual a vacina que tem mais proteção contra as novas cepas da Covid-19 que estão também colocadas à mesa. Mas o mais importante, meus amigos, para quem quer voltar a andar sem máscara por aí, quem quer viver o que nós estamos acompanhando com as imagens que chegam dos Estados Unidos, da França, de Israel, as pessoas ao ar livre, nas ruas, não precisam mais usar máscaras, se assim desejarem. Essa é a recomendação dos cientistas, a recomendação dos especialistas e, consequentemente, dos governantes que podem, nesse momento, trazer esse tipo de orientação para a população. Você quer andar sem máscara por aí? Se você está escolhendo vacina, você está atrasando esse seu objetivo. Por quê? Repito, enquanto não estivermos todos protegidos, não estaremos tendo esta proteção e isso depende muito da vacina nesse momento. Então reflita bem sobre essa questão. Você que está indo de posto em posto, perguntar que vacina que está aplicando, tem essa questão da coagulação aí em grávidas da vacina de Oxford. Isso já foi de alguma forma detalhado. Já tivemos aí um direcionamento para evitar esse tipo de escolha. Tem gente que torce o nariz para vacina A, B ou C, isso é nítido. E a informação é que vai levar todos vocês, todos nós, a não escolhermos vacina, e sim escolhermos a proteção, escolhermos a imunidade. E quando grande parte da população brasileira, grande parte da população da sua cidade já estiver com o ciclo completo da imunização, nós vamos ter certamente a possibilidade de retornar à vida, deixar a máscara de lado, deixar alguns dos cuidados que ainda são extremamente necessários. Não é porque você tomou a vacina que você também tem de descuidar. Então é uma conversa aberta, franca. Hoje não é nenhum destaque de uma notícia, hoje é mais uma vez a nossa missão aqui de comunicador de tentar espalhar as informações importantes que são colhidas pela ciência, que são colhidas com especialistas, que estão em pleno contato aqui conosco na Rádio Bandeirantes, trazendo informações, auxílio, para que a população possa ficar melhor informada e orientada. É com informação que nós vamos conseguir vencer essa guerra, é com informação que nós vamos superar rapidamente a pandemia. Reflita sobre essa questão da escolha de vacinas. Muito bom dia, Thaís. Bom dia a você, Pedro Campos, aos ouvintes que estão conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.
Nosso ouvinte já percebeu, o Cláudio Humberto hoje não tá, acordou indisposto, mas tá tudo certo, amanhã vai estar de volta conosco nesse horário aqui na Rádio Bandeirantes. E aí, Pedro, queria falar o seguinte sobre esse assunto que você levanta. Sabe, lembra aquele, eu vim aqui para confundir, não para informar? Sim. Eu vou fazer isso com o nosso ouvinte agora. Vou dar um nó na cabeça do ouvinte, mas ele vai junto comigo para chegar numa conclusão bem parecida. Ó o spoiler aqui de comentário que eu já tô dando. Vamos lá, o que a gente tem visto, e principalmente pelo relato dos nossos repórteres, que estão todos os dias nos postos de vacinação, o que a gente tem mais visto? É muita gente chegando ali na hora de vacinar, vê que é Coronavac, o cidadão vira as costas e vai embora, e vai tentando o posto de saúde para ver se acha alguma outra vacina. Acontece menos frequentemente, mas também acontece em relação à vacina da AstraZeneca. Por quê? Porque a queridinha virou a tal da vacina da Pfizer, que nesse momento no Brasil, convenhamos, é raridade. É raridade. Você vai ter que ralar para achar a tal da vacina da Pfizer. E por que isso está acontecendo, né? E com que base isso acontece e o quanto isso também é desinformação? Então vamos lá. Eu falei que eu vim aqui para confundir as pessoas. Primeiro, um estudo que foi lançado essa semana, novinho aqui, a respeito da Coronavac. É um estudo que foi feito pelo epidemiologista Wanderson de Oliveira, secretário de Serviços Integrados do Supremo Tribunal Federal e ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Ele pegou dados de pessoas vacinadas no Brasil e comparou com o número de mortos. E aí o que ele descobriu? Ele descobriu que, atenção, a Coronavac é a vacina que mais tem a capacidade de evitar casos graves da doença e número de mortes. Segundo a pesquisa que ele fez, a Coronavac tem capacidade de evitar 97% das mortes entre as pessoas infectadas. Mais do que a AstraZeneca, 90%, Pfizer, 80%, Janssen, outra queridinha aqui, 85%, e Sputnik V, 85%. Essa é a pesquisa do epidemiologista Wanderson de Oliveira. Ótimo, então isso diz que a Coronavac é segura, certo? Então, minha hora de confundir. O Chile, que é um dos países da América do Sul, que tem a vacinação mais avançada. Chile e Uruguai estão ali com 60 e tantos % já de população tendo recebido a primeira dose. O Brasil, é bom a gente lembrar, está na casa dos 30%. Então, o Chile, proporcionalmente, vacinou o dobro do Brasil neste momento. Basicamente com Coronavac. 85% das doses aplicadas no Chile são Coronavac. Há um repico agora da pandemia, número de casos e número de mortes no Chile. E o governo já veio a público, por meio do Ministério da Saúde do Chile, dizendo o seguinte: essa é a vacina que nós temos que apostar nela e estudamos a possibilidade de aplicação de uma terceira dose da Coronavac ainda este ano. Foi o que disse em público, sem meias palavras, a representante do Ministério da Saúde do Chile. Bem, AstraZeneca, que foi a vacina amplamente aplicada no Reino Unido. E, aliás, o Reino Unido hoje vive uma condição de segurança em relação à pandemia bem maior do que outros países, não é, Pedro? Foi o pioneiro na vacinação. Aquela imagem do fim do ano passado, da primeira pessoa sendo vacinada, foi justamente na Inglaterra. Lembra? A gente ficou tão emocionado aqui aquele dia, né? Até arrepia de lembrar. Primeira vacina sendo aplicada no mundo. Bem, hoje o Reino Unido vive uma situação mais confortável. Basicamente se vacinou com AstraZeneca. Outro país que usou muito a AstraZeneca e também está entre os líderes de aplicação de doses e que está tomando um rumo diferente. O Canadá, eu estou dizendo que eu vou confundir. Canadá, mais de 60% da população vacinada com primeira dose, usou muito da vacina AstraZeneca. O que disse o Canadá nesse momento, nessa semana? Ministério da Saúde do Canadá, olha, vamos mudar a segunda dose. Quem tomou AstraZeneca de primeira dose vai tomar vacina da Pfizer como segunda dose. Porque temos aqui evidências que a mistura de vacinas, e especificamente essas duas, tem um resultado melhor do que tomar 2 doses da AstraZeneca. Esquisito, né? E aí aqui, para terminar de dar o nó na cabeça do nosso ouvinte, Israel, o país que é o padrão na aplicação de vacinas,
Aqui, nossa, ai, como, né? Como? Se existe alguém que a gente tem que seguir como exemplo, quem é? É Israel. Saiu na frente, vacinou todo mundo. Nessa semana, Pedro, Israel está passando por um novo surto em casos e em número de mortes. E as autoridades de saúde de Israel já resolveram baixar a guarda por lá, aumentar a proteção, voltando o uso de máscara, pedindo para que se evitem viagens ao exterior, se evitem aglomerações, ou seja, Israel que tinha voltado já à vida normal e vacinou, atenção, com a Pfizer. Israel vacinou com a vacina da Pfizer. Está vindo a público nessa semana dizendo o seguinte: aumentou o número de casos, aumentou o número de mortes e a gente vai ter que voltar a algumas regras da quarentena para não deixar isso aqui aumentar. Por quê? Por causa da tal da variante Delta, que é a variante que foi originada na Índia. Por que eu falei que ia confundir para depois simplificar? Porque o ouvinte que acompanhou aqui o nosso raciocínio, Pedro, percebe que todas as vacinas têm prós e contras, e muito mais prós. Muito mais prós. São vacinas novas, que foram lançadas numa situação de pandemia, numa situação de emergência extrema, ou seja, em condições clínicas diferentes, e nós estamos aprendendo muito a respeito delas com o carro andando já. A tal história de trocar o pneu com o carro andando. É o que a gente está fazendo com essas vacinas. E veja, em todos os países, independente da marca, se é Sputnik, se não é, em todos os países em que houve aplicação de vacinas, o quadro da Covid regrediu. Um pouco mais, um pouco menos, aí depende da abrangência, depende da dose. Então, gente, vamos parar de bobagem. O que é? Todo mundo virou epidemiologista agora? Todo mundo entende de vacina? Aí você pega o recorte ali que te interessa da notícia e fala, eu vou nessa, eu vou naquela. Eu coloquei aqui essas notícias todas para indicar que ainda muita coisa vai ser descoberta, mas que, independente do que vai ser descoberto, as vacinas funcionam, todas elas. E algumas têm uma prevenção maior no agravamento, outras têm uma prevenção maior na transmissão. A ministra de Saúde, secretária de Saúde do Chile, eu achei que ela foi tão sincera, Pedro. Falou assim, olha, a gente sabe que existem questões aqui relativas à Coronavac, mas ela é a vacina que está acessível para o nosso país. É a vacina que nós temos e que está nos ajudando a sair dessa. E é por isso que a gente vai tentar talvez uma terceira dose até o fim do ano. É isso, minha gente. É a vacina que a gente tem agora, independente de qual seja. Porque se a gente ficar protelando a vacinação, existe tanta questão coletiva que foi levantada pelo Pedro, que para mim é a mais relevante, mas a questão individual também. Imagina se nesse meio tempo de você ficar ali de posto em posto, procurando a sua queridinha, batendo aqui na madeira, acontece alguma coisa. Porque o vírus está aí circulando. Ontem, quase 90 mil casos novos no Brasil. A circulação do vírus não baixou. Não baixou. Então vamos parar de bobagem. Vamos parar de bobagem. Não vai dar para escolher. Sinto muito, não vai dar para escolher. E acho que, olha, essas escolhas estão sendo feitas aí com critérios não científicos. Para quê? Não é? Para quê?